Eu só declarei essa palavra, hoje a gente vai dar uma mergulhada nela, porque hoje é a parte 2 da pregação de quarta-feira, amém? Para quem não viu a pregação de quarta-feira, está no nosso canal do YouTube. Salmos 119, 75. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, com os corações abertos e quebrantados para receber a semente da Tua palavra. Pai, a Tua palavra está declarando que o Senhor nos fez sofrer. A Tua palavra está declarando que o Senhor nos castiga porque o Senhor é fiel, porque os Teus caminhos são sempre justos. Eu me recordo aqui também, Pai, de Oséias, que declara: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Pai, no nome de Jesus, que ninguém saia daqui acreditando que o Senhor é um Deus ruim por fazer essas coisas, mas pelo contrário, o Senhor tem uma única e exclusiva preocupação: que nós possamos um dia morar contigo. E para que isso aconteça, para que nenhum de nós seja condenado no fogo do inferno por toda a eternidade, junto com Satanás, porque Satanás lá é condenado, porque quem reina sobre o inferno é Jesus Cristo. O Senhor não quer isso para nós, porque o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e não para o ser humano. E o Senhor não se alegra na morte do ímpio, mas o Senhor se alegra se ele se converter. Então, para isso, o Senhor muitas vezes é necessário nos ferir, nos moer, nos castigar, para que nós possamos estar atentos e ligados e buscando sempre em Ti, porque o Senhor aperfeiçoou o Teu poder na nossa fraqueza. Pai, ordena a Tua bênção em que todos nós tenhamos a cada dia mais o discernimento de que somos completamente dependentes de Ti, porque o Senhor é o detentor de toda a autoridade e poder. Pai, ordene a Tua bênção, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podem se sentar, queridos. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos pregar mais uma vez sobre maturidade espiritual. Eu quero fazer aqui um breve resumo. Quarta-feira eu abri com Gálatas 4:9, onde a palavra do Senhor declara que Paulo está dizendo às pessoas da igreja de Gálatas: eu sofro com dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Todo o processo de gerar, ele começa de um feto, dentro de um ventre, amém? Cada um de nós um dia fomos esse feto. E eu declarei aqui que você viveu esse processo também no plano espiritual. Eu declarei aqui também que essa maturidade, ela não está ligada à tua idade física. Muitas vezes a pessoa pode ter 80 anos de idade e ser imatura na fé. E ela também não está ligada ao tempo que você é crente. Talvez tenha pessoas que falam: olha, eu sou crente há 20 anos, mas pode ser um imaturo na fé ainda. Como pastor? Pelo fruto conhecerei a árvore. Como é a falácia dessa pessoa? Como é a vida dessa pessoa? Quais são os resultados dessa pessoa? O comportamento dessa pessoa? Tudo isso vai dizer se ela é madura na fé ou se ela ainda é imatura na fé. Amém? Então não está declarado sobre o tempo físico e nem o tempo de crente, mas está sobre o quanto de Jesus Cristo tem verdadeiramente em você. O quanto as pessoas olham para você e vê Jesus Cristo. De nada adianta roupas finas para vir à igreja, Bíblia debaixo do braço, se lá fora somos podres no falar, somos podres no comportamento, somos podres na hora de agir com boa ação para um necessitado. Perante Deus, irmãos, a gente está enrolado. Então nós devemos nos atentar a isso. Amém? Toda maturidade tem as suas fases. Isso foi declarado também, eu preguei para vocês aqui, como as fases físicas, desde o feto até a idade adulta, e também declarado
as fases espirituais também, onde nessa caminhada nós vamos crescendo e amadurecendo e desenvolvendo o amor de Deus, assim como foi cantado agora. Eu falei isso através da pregação de Jesus a um homem chamado Nicodemos, que apesar de um homem muito conhecedor da palavra, não era ainda um maduro na fé. Jesus deixou isso muito claro para ele: você ainda não está entendendo as coisas que estão ligadas à maturidade da fé. Eu estou falando de um homem muito entendido da palavra de Deus, amém, irmãos? E declarei que esse amadurecimento, ele acontece no processo da caminhada com o Senhor. E que muitas vezes nós, quando somos imaturos, corremos para Deus devido a uma necessidade, uma cura física, uma salvação de um casamento, uma situação financeira, um filho que tem que ser resgatado, e tudo isso fez com que você desse o primeiro passo para se achegar ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Isso fez você dar o primeiro passo e se achegar a Deus. Acheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, porque temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas dores. Ele veio num corpo de carne, foi tentado em tudo e não errou em absolutamente nada. Então, quanto mais deste ser chamado Jesus Cristo tiver em nós, mais maduros na fé estamos. Amém? Essa é a régua de medida para você saber se você está maduro na fé. O teu comportamento tem que ser semelhante ao de Jesus Cristo, em todos os lugares, seja na igreja, no trabalho, em casa, sozinho. O teu comportamento tem que ser semelhante ao de Jesus Cristo. Amém? Então, entendendo isso, irmãos, eu comecei a refletir naquela palavra que muitas vezes os pais crentes dizem aos seus filhos desviados: Deus vai te pôr no estreito. O que é Deus vai te pôr no estreito? Quem aqui já trabalhou em um espaço confinado? Um espaço onde não tem boa iluminação, aonde é apertado, talvez para você caminhar ali você tem que andar agachado. Provavelmente nosso querido irmão Dito, o Lincoln, pode dizer: já trabalhando em cada lugar, pastor, só pela misericórdia. É o estreito, é um lugar de dificuldade, é um lugar onde você nota que você tem que se amoldar para passar em determinadas situações, para poder trabalhar em determinados lugares. Então Deus está trabalhando em você no estreito. Muitas vezes você está olhando para a tua vida agora e está sentindo Deus te pressionando, te apertando. Ele está te colocando no estreito. Porque Ele é um Deus ruim? Porque Ele é um Deus tirano? Não, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele é um Deus de amor. Porque imagina um pai que está vendo o filho fazendo tudo de errado, e ele cruza os braços e fala: faz o que você quiser, eu quero que você se lasque. Isso é um pai bom? Não, né? Então Deus, quando Ele nos castiga, é porque Ele é fiel. Isso está em Salmo 119, versículo 75. Quando Ele nos castiga, é porque Ele é bom, e a misericórdia dEle dura para todo sempre. É porque nós estamos andando por caminhos errados e não estamos atentos à voz dEle. Então Ele vem, te prende, te trava ali naquela situação para que você desperte, ó tu que dormes. Comigo foi assim. Para o meu despertar eu tive que cair de moto e ficar 2 meses numa cama. Aqueles 2 meses na cama me permitiu refletir, me permitiu desligar tudo aquilo que estava me conectando ao inferno. Toda prostituição, uso de droga, bebida alcoólica, amizades erradas. Aqueles 2 meses eu fui desligado de tudo isso. Deus me tirou de lá. Pastor, Deus fez você cair de moto, é isso? Deus então está implantando a doença naquele ente querido? Deus então está me colocando nessa situação financeira? Não. Deus usa dessas situações para que você desperte. Pastor, como você pode declarar isso? Porque isso acontece tanto com os bons quanto com os ruins, amém? Acontece com todos. Existem coisas neste plano que são naturais, irmãos. E você precisa entender isso, que essa vida é feita de altos e baixos, tanto para bons quanto para ruins, tanto para quem quer andar com Deus, tanto para quem não quer. A diferença é que nós que queremos andar com Deus, amém?
Você quer andar com Deus? Nessas situações você aprende. Nessas situações você cresce. Nessas situações você recebe livramento. Porque talvez se Deus não tivesse um plano, um projeto, eu podia ter caído, batido a cabeça e morrido. É isso, irmãos. Não quer dizer que eu não cairia de moto. Eu poderia cair, mas poderia ter sido pior. Se o problema é financeiro, Deus te aperta, Ele deixa você ali, mas Ele já tem uma provisão. No deserto era difícil, mas tinha um maná. Era difícil, mas tinha água. Assim também conosco acontece. Tem a provisão que o mundo não vive, irmãos. Essa é a diferença. Todos vivem situações difíceis, mas aqueles que andam com Deus vão crescer nessa situação, vão melhorar nessa situação. Mais de Cristo vai ser implantado em você dentro dessa situação. Então, sobre os ímpios, isso não cai sobre nós, amém? Então Deus faz isso porque Ele tem um plano de salvação. Ezequiel 33:11 vai dizer: eu não tenho prazer na morte daquele que está afastado dos meus caminhos. Eu não me alegro com isso. O que me alegra é que ele se converta, que ele venha para mim. Que pai quer um filho longe? Que pai quer que um filho se lasque? Que pai quer um filho se dê mal? Nenhum pai quer isso, irmãos. Todo pai quer ver o seu filho bem, abençoado, quer ver o seu filho em boas condições. Assim também é o Senhor. Ele não se alegraria na minha morte quando eu caísse de moto ali, afastado dos caminhos dele e sendo guiado para o inferno. Ele não se alegraria. Então talvez agora na tua cabeça passe situações as quais você viveu, que eram situações para te matar. Não duvide disso. Eu vivi inúmeras situações que eram para ter me matado, arrumando briga com pessoas armadas na rua, correndo bêbado com o carro. Todas essas situações são situações de morte, irmãos, amém? E se eu não morri é porque tem uma misericórdia divina sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, se o momento é de estreito, não olhe para Deus como um Deus tirano, um Deus ruim. Ele está fazendo isso porque Ele é ruim? Não. Ele está fazendo isso e te permitindo viver este momento para que você desperte. Porque o maior desejo dele é que você um dia vá morar com Ele eternamente. Porque independente da situação que você estiver atravessando hoje, vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. É só mais um tempo. A diferença é o que é que esse tempo vai fazer em você, o que é que esse tempo vai construir em você, o que é que esse tempo vai despertar em você. É sobre isso, amados. E por mais difícil que esteja a sua luta, por mais complicada que esteja a sua luta, o Senhor tem algo bom para te dizer. Romanos 8,18: o tempo de sofrimento que você enfrenta hoje não se compara para aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. O tempo que você enfrenta hoje, vou dizer de novo, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Eu jamais imaginei que eu iria viver as coisas que eu vivo com Deus hoje. O meu sofrimento de 2 meses da queda de moto não se compararam ao que eu vivo com Deus hoje. O meu sofrimento de ver meu filho internado, minha esposa em situação de morte, aqueles 1 mês, 2 meses, 3 meses de luta constante, de choro, suor, lágrima no nascimento do meu filho, não se comparam à alegria que eu vivo com Deus hoje. Então, todo o tempo de luta que você estiver enfrentando, creia que tem um Deus preparando algo muito melhor para você, e que vale a pena você se deixar ser moldado nesse período, para se amoldar aos padrões de Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Amém? Então se pergunte: em que tempo espiritual eu estou? Você precisa olhar para a tua vida agora e declarar: como está a minha maturidade espiritual? Agora que eu sei qual é o padrão que Deus espera de mim. O padrão se chama Jesus Cristo. Amém? Como eu agrado ao Senhor, como eu dou prazer para Deus, tendo uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo. E aí você vai na Bíblia e lê, estuda, olha para Jesus Cristo e olha para você. E aí, como estamos?
Examine-se, pois, a si mesmo. Para de examinar o outro, para de falar do outro, larga a mão disso. Depois, mais para frente, a gente vai ver que isso é problema para a tua vida. Abandone de uma vez por toda essa falácia de maldição, porque isso transfere maldição para você, não é para o outro não, meu querido, minha querida. Tudo que eu falar de vocês recai sobre mim e não sobre vocês. Você é profeta do Senhor. O primeiro a ouvir a tua voz, sabe quem é? Você mesmo. É o teu ouvido. É o mais próximo da tua boca. Então cuidado com o que você declara sobre o outro. Cuidado com as maldições que você profere, porque isso recai sobre você. Como está o seu amadurecimento espiritual? 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O apóstolo Paulo está falando: eu vou ter que reter algumas revelações divinas dessa igreja de Corinto. Por quê, Paulo? Porque vocês são carnais. Porque o comportamento de vocês ainda não é de um maduro na fé, de um maduro espiritual. Vocês ainda têm comportamento de criança. O Senhor tem um reino maravilhoso, poderoso, tem poderes sobrenaturais para liberar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas se formos carnais nos nossos comportamentos, Ele não vai liberar, porque não estamos prontos, porque somos imaturos. E se recebermos coisas grandes sendo imaturos, não saberemos lidar com essas coisas. Então Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas o que declara se Ele vai fazer ou não é como nós estamos espiritualmente. Versículo 2: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Imagina você dar feijoada para um bebê recém-nascido, o organismo dele não suporta, porque ele ainda não está preparado para isso. O mesmo acontece também conosco, quando Deus quer liberar coisas grandes para nós, mas a nossa imaturidade não permite Ele fazer. Uma vez eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte e a mensagem mexeu muito comigo, aonde o rei Herodes promete à filha de Herodias o reino. Olha, eu posso te dar a metade do reino, porque ela dançou e o agradou com a sua dança. Ele falou: me pede o que você quiser, eu te dou até a metade do meu reino. E aí ela foi para a mãe e falou: mãe, o que eu peço para o rei? Aí a mãe falou: pede a cabeça de João Batista. Aí ela voltou e falou: olha, deixa quieto esse negócio de reino. O que você quer? Eu quero vingança. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Talvez muitos de nós podem, meu Deus, se espantar com essa história, mas talvez nós fazemos isso constantemente em nossas vidas, onde tem um rei poderoso falando: me pede o que você quiser, eu tenho um reino para te dar. Mas a falta de perdão, o desejo de querer a cabeça de alguém, te impede de receber esse reino. A falta de perdão te limita a visão espiritual daquilo que Deus está querendo trabalhar na tua vida e na minha vida. Por isso é necessário liberar perdão. Eu vi uma pregação poderosa esse fim de semana falando sobre raiz de amargura. Postei para vocês no grupo da igreja. Você que tem problema de perdoar, veja imediatamente essa pregação. O problema que a raiz de amargura causa em você. E se você conseguir liberar o perdão, a cadeia de perdão que Deus vai liberar na tua família, não é em você. Na tua família, você vai fazer um mover sobrenatural. Talvez você tenha uma família brigada, uma família que nem nesse Natal foi capaz de se reunir, aonde se reúne só em velórios. Famílias brigadas só se reúnem diante de um morto. Para festejar não reúne, para dar risada, comemorar não reúne. Só quando tem um morto. Sabe o que está morto? Verdadeiramente, a vida espiritual dessas pessoas. Está precisando liberar perdão, está precisando abraçar mais, está precisando dizer: eu te amo,
que dificuldade de declarar essa palavra. Olha, eu te amo, irmão, eu te amo, irmã. Abraçar, orar, interceder, querer o bem do próximo, tudo isso se volta em resultados para você. E esse amor é convidado a liberar sobre a vida de todas as pessoas. Quer se assemelhar ao padrão Jesus Cristo? Ele pede para você liberar esse amor sobre aqueles que te perseguem, sobre aqueles que te querem como inimigo. Nós precisamos nos quebrantar, irmãos. Chega de querer a cabeça de João Batista. Deixa quieto isso aí, joga para o lado. Pede para o Espírito Santo, me ajuda a liberar perdão. Eu não quero mais ter a minha vida travada. Este homem que pregou ali falou: você não vai prosperar, você não vai ser feliz, você não vai avançar, você não vai crescer na vida enquanto você quiser a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista pode ser qualquer um do qual você guarda rancor no teu coração. Agora cabe a você fazer uma reflexão: quem é? Quem já te feriu? Quem já te magoou profundamente? Ainda sobre esse, você é convidado a liberar perdão. Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, o amigo do trabalho, alguém com quem você se relacionou no passado, seja alguém que cometeu um abuso sexual com você, seja alguém que te extorquiu, você confiou, foi sócio daquela pessoa, ele te passou a perna. Independente de quem seja, você é convidado a perdoar e amar essa alma. Pastor, é difícil, eu sei. Pastor, é complicado, eu sei. Eu tive que liberar perdão sobre um médico que quase matou meu filho. Levou mais de 2, 3, 4 anos para conseguir. E sabe o que me fez conseguir? Não é porque eu sou bom, é a busca. É o Espírito Santo que quebranta. É andar com Deus até sermos um com Ele. Quem lembra dessa pregação? É andar com Deus até sermos os mais parecidos possíveis com Jesus Cristo. Porque Ele amava todos e perdoava todos. Ele na cruz declarou: Pai, perdoa. Estevão, que é um homem como nós, conseguiu declarar as mesmas palavras. Porque Estevão é bom? Não, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo, nós somos carnais, irmãos. E carnais, nós vamos querer a cabeça de João Batista. Nós não vamos querer o reino. Tive que dar leite para vocês, porque não podem ainda suportar a carne, o alimento sólido. Por que, Paulo? O que acontece? Como é que você chegou a essa conclusão que a igreja de Corinto estava tão perdida na carnalidade? Versículo 3: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? É o nosso comportamento que revela o que verdadeiramente somos. É o nosso comportamento, é o teu olhar, é o teu pensamento, é a tua fala, é onde as suas mãos tocam, é onde os seus pés pisam. Como você está espiritualmente, é o que pulsa no teu coração. Aonde está o teu tesouro, é ali que está o teu coração. Como está a tua idade espiritual agora? Reflita. Lembre-se que eu declarei aqui quarta-feira que nós vamos se alimentar só de leite, mais nada, quando somos recém-nascidos do 0 aos 6 meses. Depois começa um caldinho de feijão, depois começa uma frutinha amassada, começa a vir os sabores, começa a mudar o cardápio. Agora olha para a tua vida de crente. Quantos anos? Eu desde 2013 andando com Cristo. Então eu já sou um adolescente em Cristo Jesus. Estou na fase mais ferrinha. Durante 6 meses ali andando com Cristo, só o leitinho materno, mas agora precisa de um alimento mais sólido, agora precisa de coisas mais robustas, porque está criando músculos, os ossos estão ficando mais firmes, já está chamando para ficar de pé, para caminhar, para começar a dar os primeiros passinhos, declarar as primeiras palavras. Existe uma idade espiritual.
Agora imagina você 20, 30, 40 anos de crente, ainda no leite materno, imaturo na fé e sem querer avançar e evoluir. Então aqui nessa casa a gente pode separar. Existem pessoas maduras na fé e existem pessoas imaturas na fé. Quem são, pastor? Só você pode declarar. Eu só posso examinar a mim mesmo. Agora você faça uma autoanálise sobre você. Mas todos são convidados a amadurecer. Todos são convidados a avançar. O tema para o ano que vem é avante, pois, e sem parar. A minha irmã esteve aqui na igreja no dia do meu aniversário, ouviu o hino quadrangular e achou o hino maravilhoso. Talvez tenha pessoas que quando a gente está entoando o hino aqui falam: de novo esse hino, que coisa mais chata, que hino sem graça. Por isso que eu falo, não é sobre o ambiente, ou sobre o pregador, ou sobre o louvor, é sobre você. É você e Deus. É pessoal o tratamento, assim como a salvação também é. A minha mãe é super crente, pastor. E você? Porque ela não vai poder te salvar. Ela não vai poder pagar o preço por você. É individual. Tem coisas que você já foi convidado a abandonar, deixar para trás, deixar o velho homem para trás e aquelas coisas de criança. Por isso que eu falei: se atente à letra deste louvor. Pega na tua casa, olha a letra desse louvor. Está na hora de deixar para trás aquilo que pertence ao velho homem. Falava palavrão, pastor. Fala ainda? Está errado. Pastor, passava uma mulher na rua, um homem na rua, não conseguia deixar de olhar com olhares impuros. Ainda está fazendo? Está errado. Pastor, eu não levo o desaforo para casa, mesmo agora ainda crente? Está errado. Está errado. Deixa para trás essas coisas. Não quero, pastor. Não quer? Fique com a cabeça de João Batista. O Senhor tem um reino para você, mas você quer a cabeça de João Batista? Então fique com essa porcaria que não serve para nada. Para que serve uma cabeça, irmãos? Depois de tirada do corpo? 1, 2, 3 dias está fedendo. Não serve para nada. Vai ficar agarrando isso para quê? Jogue logo para fora essas coisas. Descarte logo esse lixo. Lixo não dá para enfeitar. Ah, eu tenho um lixo aqui, eu vou embrulhar com um papel mais bonito, continua sendo lixo. Ah, vou tirar desse lugar e colocar ali, continua sendo lixo. Vou jogar um perfume francês em cima, caríssimo, continua sendo lixo. Lixo tem que ser descartado, jogado fora. Aquilo que pertence às coisas do velho homem, jogue fora. Livre-se disso de uma vez por todas. Quando a Bíblia fala não dá para remendar uma manta velha com um remendo novo, ela está dizendo: imagina você tem ali uma roupa rasgada. Pense comigo se faz sentido isso na sua cabeça. Você tem uma roupa rasgada. Aí você olha aquela roupa rasgada, você gosta, você tem um apreço por aquilo. Aí você vai andar no centro de Marim, você olha na loja uma roupa igualzinha àquela, mais nova, limpa, cheirando novo, no cabide, maravilhosa roupa. Aí você compra a roupa, vê se tem cabimento isso, leva para casa, recorta a roupa nova e remenda a roupa velha. Faz sentido isso na sua cabeça? Faz, irmãos? O que nós temos que fazer? Jogar o velho fora e usar o novo. É isso. Às vezes parece difícil, irmãos, da gente compreender, mas a Bíblia é muito clara no que ela está pedindo para nós. Aquilo que pertence aos comportamentos do velho homem e da velha mulher, abandone. É um acesso de raiva, uma ira que explode do nada, abandone. É um vício, abandone. Pornografia, masturbação, droga, cigarro, bebida alcoólica, abandone de uma vez por todas isso. Deus tem um reino para você. Vai ficar agarrado com essa cabeça de João Batista para quê?
O que foi destruído foi destruído. O que foi tirado de você foi tirado. O que Deus pediu para você abandonar foi abandonado. Não volte a edificar aquilo que você já destruiu. O povo saiu do Egito debaixo de mão poderosa, debaixo das 10 pragas que Deus liberou sobre um homem de coração duro, Faraó. Lembra que eu falei que o tempo ruim vem para aprender? Faraó recebeu a oportunidade de aprender em 10 oportunidades. 10 chances Deus deu para lhe libertar daquela escravidão de coração. Ah não, mas a Bíblia fala que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Não, irmãos, não é sobre isso. O coração dele já era duro. Ele já era uma pessoa ruim. Deus só estava o punindo de acordo com aquilo que ele era, de acordo com aquilo que ele já representava em suas ações. Ou alguém que escraviza alguém é bonzinho? Deus pegou um coração bonzinho e endureceu para praguejar? Não foi isso que aconteceu. Ele já era um homem ruim. Ele já era um homem duro. Ele já era um homem maldoso. Então para de jogar a culpa em Deus. Eu vejo, irmãos, tem um rapaz que eu evangelizo, eu fico abismado. Satanás falou na boca dele que odeia a vida dele, odeia os familiares dele, que vai matar ele, que vai matar as pessoas que ele gosta. Sabe de quem que ele cria raiva? De Deus. Eu falei, mas rapaz, destina essa ira para Satanás e seus demônios. É ele que está falando que quer arruinar você. Por que você está com raiva de Deus? Quer usar sua ira de uma forma boa? Taca na cara do inferno, taca na cara do capeta. É assim que eu procuro fazer na minha vida. Quando está tudo muito ruim, quando eu estou me sentindo, estou vendo que ele está causando, eu falo, capeta, então espere. Eu vou salvar ainda mais almas para Jesus. Capeta, você está achando que você vai me parar? Eu vou pregar ainda mais, eu vou ler ainda mais, eu vou orar ainda mais. É para ele que está destinada a ira. Não só a minha, mas a do Senhor também. E a tua ira tem que ser voltada para lá. A ira é uma energia explosiva que você pode usar ela a teu favor. De que forma, pastor? Mirando ela no lugar certo. É um canhão, uma explosão. Mas imagina que ao invés de você falar, eu vou desviar. O crente, quando está bravinho, ele vou desviar. Como se Deus fosse se preocupar com isso. Deus falou, filho, briga comigo não funciona. Não funciona. Ele é o Senhor. Ele é a autoridade. Ele é o poder. Quer um lugar para despejar a sua ira? É no capeta e os seus demônios. É ele que quer arruinar seu casamento. É ele que quer o seu filho nas drogas. É ele que tem levado dificuldade financeira para a tua vida. É ele que está causando problemas para você. Então atente-se a isso. Não construa aquilo que você já demoliu e Deus pediu para abandonar. Gálatas 2,18, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Já abandonou isso uma vez? Está sentindo uma tentação de voltar às velhas práticas? Largue mão disso. O povo saiu do Egito debaixo de mão poderosa, foi para o deserto. No deserto eles ficavam se recordando do Egito, do que comia no Egito, da maneira que vivia no Egito. Deus mostrando sinais e maravilhas, apresentando o reino, tendo a promessa de algo muito melhor ainda adiante, uma terra que manda leite e mel. E eles querendo o Egito, querendo a cabeça de João Batista, ao invés de chegar na terra prometida. Tem uma terra prometida para você, tem uma terra prometida para mim. Tem promessas de Deus para a nossa vida, irmãos. Tem propósitos de Deus para a nossa vida. Eu declarei aqui quarta-feira, até fiz um corte disso. Quando eu era menino na fé, estava ali gritando e clamando, Senhor, age nessa área da minha vida. Eu não aguento mais, mas Ele não agia, Ele não fazia. E só depois que veio a maturidade eu entendi o porquê. Assim como nós, só depois que veio a maturidade entendemos determinados comportamentos dos nossos pais.
É porque se ele tivesse feito naquele período onde eu era imaturo, eu teria saído dos caminhos dele, teria recebido minha bênção e ó, tchau. Mas não é o que ele queria gerar Cristo em mim, porque ele não estava vendo um menino, ele estava vendo lá na frente, em 2024, um pastor. Era isso que ele estava vendo. Então confie no Senhor. Está difícil, está complicado. Primeiramente, santidade. Abandone de uma vez por todas essa cabeça de João Batista. Pede para Deus te ajudar a perdoar. Pede para Deus te ajudar a ser cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, porque isso está travando você, isso está impedindo você de ver o reino. E depois se lance, deixe Ele cuidar de você. Pastor, a luta é grande. Com Deus é melhor para enfrentar. Com Deus é melhor para enfrentar. Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, estamos em um corpo de carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse viver na carne, essa minha atual situação de estar em um corpo de carne, eu entreguei para viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. Essa palavra, irmãos, desisti das coisas próprias de menino. Desista de uma vez por todas das coisas de menino. Amém? Abandone tudo que está ligado ao velho homem e à velha mulher. Agarre-se ao que é novo. Jogue fora essa vestimenta velha e vista o que é novo. Não tenta remendar, não tenta dar jeitinho. Não tenha pecado de estimação. Não procure brechas na Bíblia para pecar. Tem pessoa que está mais preocupada. Isso é pecado ou isso não é? Fazer tatuagem é pecado ou não é? Fumar é pecado ou não é? Transar com a minha esposa, com meu marido de tal forma é pecado? Ei, tem coisas muito mais importantes para você se preocupar. Preocupe-se em orar, preocupe-se em ler a Bíblia, preocupe-se em vir aos cultos, em servir na casa do Senhor. São pensamentos ainda carnais, irmãos. Eu estou procurando brechas para fazer coisas que agradam a minha carne, porque tem coisa que não é pecado, mas também não vai frutificar em nada. Para que gastar tempo com isso? Largue mão. Abandone de uma vez por todas essas coisas. Desista. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo trouxe em 1 Coríntios capítulo 13, amém? Vamos para Hebreus agora, capítulo 5. Essa palavra, ela me chamou a atenção, irmãos, porque eu vejo quanto a gente tem que se atentar aos detalhes. Deus começou agora tratando conosco sobre deixar as coisas do velho homem e da velha mulher para fora da tua vida, amém? Jogar tudo aquilo que é velho para fora, tudo aquilo que é lixo ser descartado, jogado fora. E tudo aquilo que te afasta do Senhor, clamar a Ele para que Ele te ajude a vencer. E tem algo que, infelizmente, ainda mais no tempo de hoje, nos afronta muito, porque nós estamos em um tempo de comodismo. Nós estamos em um tempo onde o conforto do mundo nos atrai muito mais do que as coisas de Deus. A nossa cama box, king size, o nosso sofá retrátil. Eu vi um homem falando, eu não coloco um sofá retrátil em casa de forma alguma. Eu tenho um sofá todo desconfortável e pequeno, para não poder ficar lá na preguiça, esquecer de tudo, ficar cozinhando um galo. E eu tenho um sofá desse, irmãos, é verdade, meu. Quando você deita ali é difícil de levantar, viu? Não sei se eu estou falando o nome certo, é isso mesmo, sofá retrátil? Mas vocês entenderem, aquele sofá que você puxa ele vira quase uma cama, né? Rapaz, quando deita ali é difícil, hein? Então eu leio a Bíblia lá mesmo. Eu oro lá mesmo, mas eu faço as coisas de Deus lá mesmo, entendeu?
A preguiça, irmãos, é mais uma guerra que nós temos que travar para amadurecer na fé. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça. Em outras traduções, indolente ou negligente. Aí eu fui ver no dicionário essas palavras, todas trazem esse significado: preguiça. Vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então a Bíblia está declarando mais uma batalha que eu e você temos para amadurecer na fé: lutar contra a preguiça. Tenho preguiça de orar, tenho preguiça de ler a Bíblia, estou com preguiça de ir para a igreja. Eu sei, eu também enfrento tudo isso, mas nós somos convidados a travar uma batalha contra essa preguiça. Eu ganhei 5 dias de folga agora nesse Natal, eu vou ganhar mais 5 no Ano Novo, glória a Deus. Fazia tempo que eu estava esperando uma folguinha dessa, irmãos. Mas aí eu olhei e falei: vou aproveitar esse tempo para descansar no Senhor, orar mais, ler mais a Bíblia, ver umas pregações, me alimentar espiritualmente. Ao invés de só pensar no conforto da terra, eu vou buscar um tempo com meu Deus. E como foi bom, irmãos, como foi maravilhoso. Eu partilhava com a gente, eu senti um fardo saindo das costas, como eu estava precisando desse retiro espiritual, na minha casa. Eu não saí para lugar nenhum, permaneci na minha casa. Então nós podemos fazer, irmãos, e nós somos convidados a fazer uma renovação, uma transformação, a luta contra a preguiça. Vamos para o versículo 12, ainda em Hebreus 5. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios e elementos dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, mais uma vez, e não de alimento sólido. Para Coríntios, Paulo pregou: olha, vocês precisam de leite, porque ainda há ciúmes e brigas, vocês ainda não dominaram o velho homem e a velha mulher. E agora para Hebreus ele está falando: olha, vocês precisam de leite também, não podem com alimento sólido. Por quê? Porque tem preguiça, são preguiçosos, são ociosos, não têm a preocupação de conhecer os caminhos do Senhor. Versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não só o bem, mas também o mal. Essa palavra chamou a minha atenção. Faculdades exercitadas. O que significa isso, irmãos? Uma vida de exercícios espirituais. Amém? Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação da Escritura, uma vida de culto, uma vida de fazer boas obras para o Senhor, não só na igreja, mas também lá fora. Uma vida, uma caminhada com Deus, aonde agora você se torna um com Ele. Então, Paulo está dizendo: quando você exerce essas faculdades exercitadas, você se torna mais maduro na fé. Amém? Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aliás, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. O exercício físico tem utilidade, mas o espiritual é ainda melhor, porque serve não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Treinar, fazer musculação, atletismo, jiu-jitsu é maravilhoso, é bom, tem utilidade, mas o exercício espiritual tem mais utilidade, não só para essa vida, mas também para a próxima, que é a vida com Deus. Amém? Vamos encerrar, irmãos.
Uma das coisas que impede a santidade nas pessoas é a falha de achar que Deus não está vendo. Eva achou que Deus não estava vendo. Jonas achou que Deus não estava vendo. A Bíblia fala que ele pega o barco e vai para Tarsis para fugir de Deus. Eva achou que naquela conversa com a serpente só estava ela e a serpente. Não, aqui só está ela e a serpente. Deus não está aqui, então eu posso pecar, eu posso errar. Os maiores momentos que você vai ser convidado a pecar vai ser quando você achar que Deus não está naquele lugar. Só que eu tenho algo para te dizer: Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 11, versículo 10, que Davi, depois de tudo que ele fez, matou Urias, pegou Betseba, a qual ele sabia que era casada, foi avisado previamente para ele que ela era casada, porque quando ele avistou no seu palácio aquela mulher bonita tomando banho, ele perguntou aos seus quem é aquela mulher. Eles falaram: olha, aquela é Betseba, se não me engano, neta de, não me lembro o nome do avô dela, esposa de Urias. O que declarou, irmãos? Esposa de Urias. Ali naquele momento, quando Davi foi convidado ao pecado, convidado ao erro, onde ele sentiu a tentação por aquela mulher, ele já deveria ter saído fora. Ele falou: opa, é casada, perdão, Senhor, coloquei os olhos sobre uma mulher casada, Deus me arrependa dos meus pecados, e ficar no canto dele. Não, ele optou por fazer tudo que era errado, porque ele acreditou que Deus não estava vendo. Ele achou que Deus não estava vendo. Ele esqueceu que Deus era onipresente. Lembre-se, Deus está em todos os lugares, vendo tudo, vasculhando até mesmo a nossa mente e o nosso coração. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, Lucas 12, 2: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado no telhado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você fizer uma fofoquinha e achar que vai ficar escondido, não vai. Deus vai dar um jeito de mostrar isso às claras. Satanás estava doido para que você caísse nesse erro, vai fazer questão de te expor, vai fazer questão. Então a gente acha: não, aqui não tem ninguém vendo, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ter um comportamento imaturo. Não, você está tendo uma colheita devido a esse comportamento. Santidade em todos os lugares, mesmo na roda de amigos mundanos, Deus te pede santidade, Deus te pede maturidade. Mesmo sozinho, Deus também te pede santidade, maturidade. Isso traz recompensas para nós, irmãos. 2 Crônicas 16, 9: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Por isso que eu falei: como está o teu coração? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para recompensar aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Nisso você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. A Bíblia está declarando sobre um homem que cometeu um erro, um pecado, porque se esqueceu que Deus é onipresente. Vou encerrar. Provérbios 15, 1: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Controle a sua língua. Tenha uma língua delicada, fale com delicadeza. Não aumente o teu tom de voz, porque isso vai aumentar a tua raiva também. E raiva são coisas carnais, e Deus está nos convidando a se livrar disso, amém? As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente,
mas o tolo só diz bobagens. A Bíblia diz que se for para você abrir a boca para declarar algo que não edifica em nada, é melhor o silêncio, porque até o tolo, quando fica calado, passa por sábio. Versículo 3: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ou aqui também declara em outras traduções: os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Desanimam quem, irmãos? Aqueles do qual estamos falando? Você. Estou desanimado, estou cansado, estou depressivo. O que está acontecendo comigo? O que você tem semeado através da tua língua? As tuas palavras vão te desanimar se elas forem ruins. As palavras boas engrandecem, glorificam e exaltam o nome do Senhor, mas as palavras más trazem uma colheita de desânimo para aquele que a proferiu. Versículo 5: quem despreza, atente-se a isso, quem despreza o que o Pai ensina é tolo. Se você pegar tudo que foi pregado aqui e simplesmente não dar a mínima, não se preocupar em mudar os caminhos que estão errados. Se eu, pastor Victor, que estudei a palavra, meditei a palavra, orei sobre a palavra, já ouvi essa pregação umas 3, 4, 5 vezes para trazer para vocês, não der atenção a ela e mudar os meus caminhos, porque eu não estou aqui para mudar os teus caminhos, eu estou aqui para mudar os meus. A Bíblia me chama de tolo. Mas quem aceita, declara eu. Declara eu. Você aceita? Está sobre a tua vida. Eu também aceito, Senhor, está sobre a minha vida. Mas quem aceita a sua correção é sábio. Amém? Aplaudam ao Senhor. Aleluia.